Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Ideias Benditas. Eu sou Tatiana Livramento e estou com o meu amigo, o Ronaldo, para conversar com você mais um pouquinho. Oi, Tati. Oi, gente. Então, eu sou o Ronaldo Souza e aqui no nosso canal, esse espaço de reflexões, estamos aqui hoje para falar de ciladas profissionais. Você já passou por isso? Você já pensou, já passou pela sua cabeça ciladas profissionais? Nem todo mundo pensou, não, ninguém quer passar por isso, mas existem ciladas profissionais e muitas vezes a gente cai por algumas questões nossas, não só porque amaram. E aí, Tati, eu achei um artigo aqui na internet, vou disponibilizar o link na descrição do nosso vídeo, muito legal, que fala sobre 8 comportamentos que levam às piores ciladas de carreira, né? No nosso caso, ciladas profissionais, que tá tudo no mesmo pacote, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Eu vou deixar o link disponível para você ler aí depois com mais atenção, com mais propriedade. Tem o nome das pessoas, dos pesquisadores e tal. Mas vamos lá. Tati, o primeiro ponto que eles colocam aqui nesse artigo para a gente é o confundir inocência e ingenuidade. Olha só que interessante isso, hein? Diz que inocente é quem não tem culpa. Ingênuo é quem enxerga o mundo como um personagem da literatura poliana, né? Segundo a pessoa que escreveu aqui. Então, assim, considerar que apenas as vantagens, considerar só as vantagens e o lado bom de tudo, sem ponderar riscos e desvantagens, pode nos levar a uma verdadeira cilada. E aí tem uma coach aqui que diz que isso acontece muito no início da carreira, Tati. Acontece mesmo, viu, Rô? A gente tende a só pensar, né, naquilo de positivo, e às vezes a única coisa de positiva é estar arrumando um trabalho. Né? Às vezes o contexto todo não nos agrada, mas a gente está precisando tanto trabalhar que a gente para, esquece de olhar todo o resto e se lança naquela oportunidade, né? E é claro que em alguns momentos da vida é inevitável, a gente precisa trabalhar, ponto final, e vamos trabalhar onde aparecer. Mas com esse olhar, né, da gente querer evitar uma cilada, eu acho que um bom caminho é a gente prestar atenção em quem está nos oferecendo essa oportunidade. Porque às vezes Rô, acontece assim, da gente estar precisando tanto trabalhar e a gente aborda alguém, algum familiar, algum amigo, né? Alguém que depois a gente vai ficar naquela situação desconfortável de não poder pedir para sair. Sabe quando você vai ficando num trabalho, num emprego, porque, poxa vida, quando eu precisei, aquela pessoa me estendeu a mão. Eu não posso pedir para sair porque a pessoa vai achar que eu sou ingrata. Aqui não está legal, mas eu tenho essa dívida de gratidão com a pessoa, e aí eu permaneço ali e vou, sabe, marcando passo. Às vezes eu nem estou construindo a carreira que eu gostaria, né? Às vezes aquele primeiro momento ali foi realmente para, né, sair de um sufoco e eu quero dar outros passos e eu não consigo ir adiante. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Antes de tomar uma decisão nesse sentido, ponderar bastante. Será que eu estou indo trabalhar em algum lugar que, se não der certo, eu posso pedir para sair, sem deixar ninguém constrangido, aborrecido, né? Acho que esse é um bom ponto que talvez tenha muito a ver com essa questão da ingenuidade, né? Você Eu fez acho eu que me recordar que uma amiga já experiente, né, foi trabalhar em determinada empresa e muito engajada, muito empenhada, uma pessoa super profissional, quer executar tudo muito bem, recebeu muito o apreço do proprietário da empresa, a ponto da esposa dele gostar dela e tal. Não é uma grande empresa,
por isso essa proximidade. Claro que empresas muito gigantes, até inacessíveis chegar até diretores, às vezes, né? Fica mais, não é que é inacessível, é mais difícil o contato. Mas, enfim, tinham muita estima por ela, mas, porém, ela não gostava muito do perfil que levava aquela empresa, até que em determinado momento ela encontrou um trabalho diferente, uma outra possibilidade, e ela foi lá e agradeceu a oportunidade que ela teve e tudo, mas na conversa ela falou assim para mim, ele conversava comigo direto no WhatsApp sobre diversas coisas além do trabalho, ele não conversa mais, então a pessoa ficou chateada, mas ela tem consciência, da atitude dela, que não foi desonesta, e de que sim, o profissional ele precisa buscar o espaço dele. Não, é importantíssimo, né? A gente construir isso. Então, é só ficar atento para não cair nesta cilada, né? Já posicionar a pessoa que, olha, né, sou grata pela oportunidade, mas meu caminho é aquele ali. Em algum momento eu vou construir a minha carreira naquele sentido, né? E ser muito transparente. Eu acho que o grande problema é esse. As pessoas não são transparentes, né? Então, juram amor eterno e na primeira paquera vão embora, né? É exatamente um dos pontos que é colocado aqui nesse texto que eu te falei. É a questão da transparência, né? Às vezes não tem muita honestidade, não tem muita sinceridade e isso prejudica, né? Um outro ponto interessante é a disponibilidade 24 horas. A maior cilada que existe na face da Terra. Eu sou contratado para trabalhar, às vezes. Tem as cargas horárias, dependendo das funções, né? 6 horas diárias ou 8 horas diárias, depende da carga horária total da função, tem toda uma questão sindical, burocrática e parará, né? Sim. Ok, dentro daquele período, eu vou realizar tudo que eu preciso realizar. Só que eu sei de lugares que até em período de férias, colaborador é chamado para reunião. Tem período de férias, o colaborador tem que fazer alguma coisa. Então, esse lance de você estar em casa depois do seu expediente, chegou uma mensagenzinha, às vezes até do WhatsApp, dá para você quebrar o galho, fazer tal coisa, é rapidinho e tal, não sei o quê, você vai abrindo essas exceções, você vai cedendo esse espaço, o que vai acontecendo? As empresas, as mal intencionadas, tá bom? Nós não podemos generalizar que toda empresa vai fazer isso, que todo líder vai fazer isso, todo gestor vai fazer isso. Mas a gente sabe que, às vezes, existem pessoas que aproveitam das oportunidades. Então, se o cara tá ali, não, eu tô pronto que você precisar de mim, todo cheio de boa vontade, aí, claro que vai haver como eu posso dizer? Um abuso. Um abuso, né? É um abuso isso. A gente fica buscando palavras, né? Mas uma coisa é eu me disponibilizar para ajudar num momento específico, numa situação crítica. Ok, isso é necessário, faz parte, inclusive, do seu engajamento por aquela causa, né? Você não vai deixar, enfim, um problema tomar uma proporção maior porque já são 7, 8 da noite e você já está em casa, e se você pode dar uma resposta, né? Tudo a gente precisa equilibrar. Mas a questão do abuso é quando, por parte da empresa, seja a sua liderança direta ou não, às vezes até seus subordinados mesmo, que começam a te acessar regularmente para resolver qualquer coisa. E aí você fala, opa, não, né? Tem alguma coisa das duas, uma. Ou você está centralizando muito as coisas, e aí você não está permitindo que aquelas pessoas sigam as suas atividades, as suas tarefas sem o seu aval, sem a sua
contribuição, seja lá da forma que for, ou as pessoas estão realmente folgando em você, né? Estão usando do seu tempo sem o menor critério, né? Impedindo que você tenha o seu lazer, a sua vida pessoal, que você faça seja lá o que for no seu horário de folga, de férias. E aí isso é muito ruim. Mas a grande cilada, a gente falando, né, da cilada mesmo, é a gente que provoca, que é inicialmente a gente se colocar sempre à disposição. A gente está ali cheio de gás, a gente quer demonstrar o quanto a gente está curtindo aquela nova oportunidade, e aí a gente vai, se entrega, e depois cortar isso é muito difícil, porque se você sempre pôde me atender às 8 e às 9 da noite, por que agora não pode mais? Né? É muito difícil mesmo. E você sabe que esse foi um exercício, um desafio que eu passei para uma mentorada minha. Ela vive exatamente essa situação e eu falei para ela que naquela semana ela tinha que dizer 3 vezes não para a patroa dela. Uau! Em situações que normalmente ela diria sim, né? Logicamente. Então, e aí aquilo para ela foi libertador. Quando a gente se encontrou de novo, ela falou, me relatou as 3 situações, as 3 eram de um absoluto abuso, e ela falou não, ela nem falou não de forma grosseira, não, mas ela realmente não poderia. Mas situações assim, que ela teria voltado para a casa dela para acessar o computador, para dar a resposta que a pessoa queria, e ela não voltou. Ela, não, agora já estou longe de casa, não consigo voltar, amanhã eu vejo isso. E ela falou para mim, Tatiana, foi a primeira vez que eu consegui fazer isso e foi muito bom. E ela descobriu, né, que o mundo não acabou. A chefe dela não deu um piti por causa daquilo, entendeu? Sim. Enfim, tudo seguiu. Ela está lá, continuou lá até agora, está querendo sair de lá, porque já entendeu que o universo é mais amplo do que aquilo ali. Sim. Mas está lá. E ela falou que a partir dali ela começou a dar mais limites a eles, né? E isso foi muito bom, mas não é fácil. Não é, Tati. Voltando a falar da questão da sinceridade, né? Está muito relacionado ao ponto aqui que é o deixar de ser para transformar-se em personagem. Quando você se mostra no trabalho uma pessoa que não é, você cria um personagem, e aí, meu Deus, aí você está entrando na cilada grande, porque você não está sendo sincero com você mesmo, você não está sendo sincero com a empresa. Vamos lá, um personagem que sabe, que entende e tal, não sei o quê, falou na entrevista de trabalho que ele poderia realizar isso e aquilo. Chega no real, quando pedem para fazer tal coisa, não sabe, não desempenha, porque realmente não foi sincero, criou um personagem. Um conhecimento muito raso, né? Porque agora a gente tem muito isso. As pessoas acham que dominam um determinado assunto porque lê um livro, quando lê o livro todo, ou porque ouviu um vídeo sobre aquele tema e acha que está tirando de letra. E na hora que se depara ali com aquela situação na prática, fala, ih, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? Aquele vídeo que eu ouvi não dava essa dica. Isso é muito, muito importante, né? A gente não se perfazer além do que a gente de fato é, né? Do que a gente pode fazer, e tá tudo bem falar, olha, isso eu não sei, mas eu vou aprender. Porque sim, provavelmente, se você fuçar aí na internet, você vai aprender, vai ter alguém te dando uma dica, aquilo que você não está sabendo, alguém vai dizer, você vai testar, e está tudo bem, né? A gente dá conta de aprender as coisas. A gente não precisa ter esse personagem, manter esse personagem de saber tudo. Eu acho isso muito legal. Mas quando você estava falando de personagem, eu pensei mais na questão dos valores, sabe? Daquela coisa do comportamento mesmo. Então, aquelas pessoas que no ambiente de trabalho são sérias, são muito formais e vêm com um discurso muito, às vezes, moralista, e que aos poucos a gente, né, começa a saber, porque todo mundo acaba de descobrir. Tem sempre alguém na rede social que vai ver a sua postagem, e aí descobre que a pessoa é da pá virada. Gente,
né? Não precisa ser 8, 80. Claro que você não vai ter um comportamento extremista dentro da sua atividade profissional, lógico, mas também não precisa se transfigurar numa pessoa absolutamente séria e pacata e que não gosta, né? Tem uns que falam, não gosto de balada, não é? Quando você vê, tem uma foto lá na rede social, a pessoa com a gravata na testa, bebendo toda, você fala, para que isso, né? Não precisa dizer, fala nada, ninguém tem nada a ver com sua vida pessoal, contanto que você tem um comportamento adequado no ambiente de trabalho, né? Você fez eu lembrar de um velho ditado que saía muito da boca da vovó. Por fora pela viola, por dentro pão Tom bolorento. Bolorento. A nova geração às vezes nem ouviu, vai achar cringe. Ai, mas é isso mesmo. Nem são personagens que a gente cria que é tão vazio, né? Para quê? Para que fazer isso, se perfazer de algo que a gente não é? Ou então tem ambientes profissionais que são muito informais, né? E as pessoas têm lá as suas conversas. O pessoal da área de artes, pessoal que gosta de trabalhar com criação, seja no setor que for, né? Então, tendem a ser pessoas, né, com uma mente mais livre. E aí a pessoa que não é nada disso começa a ter aquelas conversas, né? Vai entrando naquele ambiente e se perfazendo naturalista ou sei lá, que gosta das coisas mais alternativas, e na vida real não é assim. Nem entende, nem vê valor naquilo. E tá tudo bem, gente, a gente ser diferente. A gente não precisa se perfazer de nada para ser aceito naquele grupo. A gente precisa respeitar as diferenças, né? E aí, a partir disso, que respeitem o nosso jeito de ser também, as nossas crenças, os nossos valores, encontrando ali um equilíbrio, né, de convivência, ok. Mas é muito engraçado. Eu já tive essas experiências nos dois sentidos. Uma que queria fingir que era toda paz e amor e transava tudo numa boa, né? Nunca era contrária a nada e tinha um discurso todo para frentex. E quando a gente viu, era uma caretona daquele tá tudo bem, né? E o contrário, gente que era muito da pá virada e no ambiente de trabalho tinha todo um discurso que você fala, e depois você fala, ah, tá, tô Falso entendendo. moralismo. Falso moralista, sim, ao extremo, né? E é ruim, porque aí você começa a pegar mentiras, as pessoas começam a mentir para sustentar aquele personagem, né? Tem outro ponto também, Tati, que pode ser um ponto de cilada para a gente, que ao invés de ser simples, ser simplório. Há uma diferença. Eu vou ler aqui um pedacinho para ajudar a gente. Simplicidade e objetividade são, de fato, palavras de ordem no mundo corporativo. Mas não ser capaz de separar o que é simples do que é simplório pode resultar em problemas. Exemplo: quem dá uma resposta simplória pode ser rápido e objetivo, mas não tem ideia de qual vai ser a execução. Por exemplo, se eu estou numa situação, numa reunião, aí o meu chefe me apresenta um problema. Prontamente eu trago uma solução. Vamos fazer isso, diz um gestor animado, pedindo que você detalhe os planos, né, de execução da sua ideia. Aí, em silêncio, você se vê em uma cilada, porque não havia pensado na questão prática. E agora? Eu tive a ideia, mas eu não sei como executar. Então, o simplório entra dentro daquilo que você falou, de um conhecimento raso, né? E de achar que tudo se resolve de uma forma muito fácil, né? O simples também não tem nada a ver com fácil. Às vezes, fazer o simples é até um desafio maior, né? Porque a solução ela precisa ser muito bem pensada para que ela não gere retrabalho, né? Porque a gente precisa sempre lembrar que na empresa
quando a gente pensa numa solução para um determinado problema, para uma determinada área, aquela solução certamente trará algum impacto em áreas que sejam afins, né, que se conectem. É difícil numa empresa uma área não estar conectada às demais. Então, aquilo que eu decido aqui, eu preciso, antes de tomar uma ação, pensar qual vai ser o impacto nas outras áreas. E isso vale para tudo. Então, não é simplório, é simples. Às vezes a solução, às vezes não, o ideal é que a solução seja simples, mas às vezes não é fácil de implementá-la. Às vezes ela requer um planejamento, uma estratégia, como é que eu abordo todas as outras áreas para explicar que isso vai mudar de alguma forma na área dela, ou que a minha mudança vai ir lá e perguntar, olha, estou querendo mudar essa rotina na minha área, qual é o impacto disso para você? Fica bom para você? Né? Ajuda, atrapalha? Você tem uma sugestão de como fazer melhor? Então, isso vai para muito além do simplório, né? Então, é buscar a solução simples e conseguir explicá-la, né? Estruturar, dar a solução efetivamente, não dar só uma ideia. Bom, outras duas ciladas aqui que eu acho que não dá para a gente esmiuçar todas, né? Mas vou falar de duas aqui. Primeiro, não saber delegar é querer abraçar tudo. E aí você chega num ponto que você não dá conta de nada. E a outra coisa, não planejar. Um trabalho sem planejamento, ele é uma cilada das grandes. Porque o planejamento, você tem a oportunidade, você tem lá o que você precisa executar, né? Prazos, tudo bonitinho. Mas com planejamento, você tem a oportunidade de traçar ali os planos Bs, se eu posso dizer assim no plural, os planos Bs, né? Por quê? Caso eu não consiga alguma coisa no meio do caminho, me atrapalhou para que eu concluísse determinada atividade que eu estava no meu planejamento, não, mas espera aí, eu tenho este plano B que eu vou conseguir. Ou então, se você também é esse profissional criativo, já mais experiente, né, vai saber trazer ali algumas soluções para as dificuldades que surgem repentinamente. Então, assim, delegar, divida, não tenha medo de dividir o trabalho, de falar para as pessoas, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ninguém vai roubar o que é teu. Se não for seu, alguém pega. Se não É for seu, é exatamente seu. isso que eu ia falar. Muitas vezes o medo de delegar vem acompanhado do medo de compartilhar, né? Do medo de ensinar para os outros aquilo que você sabe. E essa é uma grande tolice, Nossa. porque ninguém vai conseguir pensar, né, na sua substituição para que você ganhe, né, outros caminhos, né? Tem um amigo meu que ele falava: não é promovível quem não é substituível. E é isso. Se você faz tão bem aquilo e só você dá conta daquilo e só você sabe aquilo, para a empresa, ok, você vai ficar ali, vai morrer naquela função fazendo aquilo. Está funcionando para a empresa. É. E aí você vai ver um monte de gente nova chegando na empresa e sendo promovida e indo embora e galgando novas conquistas e você fica se sentindo injustiçado, mas foi você que não preparou a sua sucessão. Você não preparou ninguém, você não delegou, você não mostrou como é que as coisas funcionavam. Essa é uma grande cilada, grande cilada. E já pegando o gancho na questão do planejamento, a outra grande cilada é quando a gente se compromete com aquilo que a gente não domina para entregar, não está sob o seu controle. Então você fala assim: pode ficar tranquilo que o fornecedor XPTO vai entregar a carga amanhã até às 10 horas. Como que você tranquiliza alguém se aquela entrega nem está nas suas mãos? É a forma de comunicar, entendeu? Porque você, quando fala assim, fica tranquilo que isso vai acontecer, é porque aquilo você domina, você sabe que você vai fazer e aquilo vai acontecer. Quando você está falando de uma previsão, você tem que deixar claro
A cilada não é... Claro que você está contando que aquele fornecedor vai te entregar, ok, mas a cilada é como você fala. Olha, está tudo previsto para que a mercadoria chegue amanhã às 10 horas. A gente põe esses, sabe, esse senão, né? Tudo dando certo, não tendo nenhum, sei lá, engarrafamento na estrada, vai chegar amanhã. Você já tira da pessoa aquela expectativa, né? De que não, tá, tirei da minha cabeça. Aí chega amanhã, 10h05, a pessoa fala: e cadê o caminhão? Não chegou ainda. Pronto, é a sua palavra que ficou ruim. Você se colocou numa situação, numa cilada, e principalmente se isso acontece com frequência, né? Você tem ali, sei lá, uma previsão de coisas que precisa acontecer, que você é responsável, e vira e mexe essa previsão falha, né? Aprende, não se comprometa com mais. Se é uma coisa, se o seu fornecedor, estou falando fornecedor porque foi o exemplo que veio na minha cabeça, mas se é aquela situação que você está assumindo responsabilidade, mas não depende de você, corriqueiramente, você sabe que tem falhas nesse planejamento, se compromete com menos. Sabe? O fornecedor vai entregar 70 quilos, sei lá do que, 70 toneladas, sei lá do que. Diz que vai ser 50. Mesmo que a pessoa, para quem você está se reportando, fale assim: ai, mas tão pouco? Ai, mas só isso? Por enquanto foi isso que eu consegui. Na hora que você entregar 60, 70, a pessoa vai falar: nossa, que legal, o seu esforço foi bacana, entendeu? Você se coloca numa posição de estar fazendo além daquilo que você se comprometeu. É sempre melhor do que você dizer para a pessoa: ai, não consegui. Porque aí você fica naquela coisa do vitimismo. Mas é que foi o fornecedor que não veio, o problema foi da transportadora, o problema foi da pessoa que não fez o que tinha que fazer. Não é esse o seu papel, né? Quando você tem a responsabilidade por uma entrega, não me importa quais foram os seus problemas. Eu quero que você me entregue aquilo que você se comprometeu. Então, a grande cilada é essa: você se comprometer sem ter nas suas mãos os dados mais concretos, sabe? Sem você ter o domínio daquilo, não ter o controle daquela situação. Então, quando isso acontecer, baixa a expectativa da outra parte. Se você entregar tudo, legal, né? Bom para você. Se não... Eu acho que aí já dá para puxar aí também para o último ponto aqui, né? Quando você está no controle da situação, você tem autonomia, né? Você tem autonomia. Autonomia, joia, nossa parceira, quando bem administrada. Ela mal administrada, ela vai se tornar em autossuficiência. E aí é bem diferente. Então, a autonomia é isso, você saber, você está com as mãos na direção, você está sabendo para onde você vai, você contar com a sua equipe, você saber para que direção cada um da sua equipe vai. Agora, a autossuficiência é aquela pessoa que não compartilha, é aquela pessoa que sabe tudo, aquela pessoa que se basta, né? Que se basta, ela não quer compartilhar. E posso dizer que a pessoa autossuficiente é aquela que anda na margem, se não profundamente mergulhada na arrogância. Uhum. E isso é uma grande cilada, porque profissionais arrogantes nem sempre têm uma trajetória muito brilhante de sucesso. Pode chegar até certo ponto. E isso pode ser um limitador para ele. Ele cai nesse cilado dele saber tudo, dele ser o bom, dele entender de tudo, dele não precisar de ninguém. Por exemplo, já tive experiência de liderar alguém assim, e quando eu falava: fulano, tem isso aqui e tal, pensei da gente ir para esse caminho, assim, assado. Não, eu já sei, eu já fiz, eu já tô fazendo, e não precisa não, eu falei: não quer que alguém da outra equipe... Eu já sei, eu já fiz, não preciso de ninguém. Gente, são frases que a gente fala: que chance de dar errado. Então, esse era o último ponto aqui desse texto que a gente vai deixar disponível na descrição do vídeo, e que eu acho que nos dá esses pontos nos dão algumas pistas
do caminho, sobretudo para quem está começando a sua atividade profissional. É muito fácil a gente, no início, cair nas ciladas. Não que a gente que tem uma certa experiência não vá cair em ciladas, não, porque a gente... Eu ia falar exatamente isso agora. Essa questão da arrogância está muito ligada a quem já tem um pouco mais de experiência, né? Quem já teve algum sucesso profissional, no sentido de conquistas, de reconhecimento, e aí começa a se achar na história, Soberbo. né? E aí fica soberbo, exatamente. Ah. Então, essas ciladas. E o pior, né, é que a maioria dessas que a gente comentou são criadas por nós mesmos. Então, presta atenção, não caia na cilada de não curtir esse vídeo, por favor. Comenta, compartilha. A gente adora quando tem alguma coisa escrita aqui para gente, uma dica, compartilha com a gente, né? Aquilo que você está vivendo. Se você já criou uma cilada para você, como é que foi para sair dela? Ou viu isso acontecendo à sua volta? A gente está aqui sempre com o coração aberto para esse nosso bate-papo, para as nossas reflexões, torcendo muito para o seu desenvolvimento de carreira. Isso aí, gente. Obrigado pela companhia. Obrigado por curtir, por compartilhar. Obrigado. Não caia nas ciladas.